Hoje nós vamos ministrar sobre um caminho no deserto. Um caminho no deserto. Um caminho no deserto. O texto-chave é Isaías 43, 19. Aliás, nós vamos ficar o tempo todo em Isaías 43. Capítulo 43, nós vamos trabalhar a partir dele e nele. E o versículo-chave, vamos dizer assim, o versículo-chave é esse. É que eu vou realizar algo de novo, que já está a aparecer. Será que não o notais? Vou abrir um caminho no deserto e rios na terra seca. Meus queridos, esse texto eu já o ouvi algumas vezes, partilhado aleatoriamente, assim com qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer situação. E este texto não pode ser interpretado a partir da noção que nós temos lá de Filipenses 4,13, por exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem considerar o seu contexto. E quando Paulo diz isso, ele diz, olha, eu sei passar por tribulações, eu passo por abundância, mas também por necessidade. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece, não pode ser um texto aplicado em qualquer situação e para qualquer pessoa. Ele faz sentido no contexto daqueles que servem a Deus, estão bem dispostos a passarem por qualquer circunstância que Deus os permite, seja na abundância, seja na necessidade. E esse texto aqui também, nós devemos compreender dessa forma: um caminho no deserto e rios na terra seca não pode ser aplicado à revelia. Ele tem um contexto, ele tem um lugar, ele foi endereçado a alguém. Embora no contexto lá de Israel antigo, nós vemos muitos princípios que têm a ver conosco, Igreja de Jesus. Então, a primeira questão que eu quero colocar é que os amados de Deus, e de maneira especial, somente os amados de Deus, eles desfrutam de caminhos no deserto e rios em terra seca. É verdade que a graça de Deus é muito ampla. A chuva cai para o injusto, cai para o justo. Não é o sol da mesma forma, abrange a todos. E alguém pode dizer assim, não, mas não são só os amados. Porque quantas vezes nós vemos na vida dos incrédulos que há caminho no deserto, que há chuva, ou melhor, rios em terra seca. Sim, a graça tem essa capacidade de atingir a todos. Entretanto, esse texto vai mostrar para a gente que os amados de Deus, de maneira especial, os amados de Deus, nós somos amados de Deus. Nós não somos igual a todo mundo. Nós, os amados de Deus, e quando digo nós, os amados de Deus, eu não estou a falar de todos que Jesus amou a partir da cruz. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós não estamos falando desses amados todos que Deus quer salvar. Nós estamos a falar desses amados todos a quem Jesus já encontrou. E esses a quem Jesus já encontrou, Ele vai abrir um caminho no deserto. E Ele vai abrir rios na terra seca. Olha que interessante o texto. Isaías 43, tá certo? E agora assim declara o Senhor, aquele que te criou, ó Jacob, aquele que te formou, ó Israel. Não tenhas medo, porque eu resgatei-te, chamei-te para me servires. Tu me pertences, e tu pertences-me. Mesmo que atravesses os mares, estarei contigo. Os rios profundos não te hão de afogar. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te hão de atingir. Porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Eu, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Dou o Egito para pagar a tua libertação, Cuxa e Sabá em troca de ti. Já que tens muito valor para mim, que te estimo e te amo, entrego homens em teu lugar e povos em tua pessoa. Percebem que aquela promessa está relacionada com quem? Está relacionada com quem foi resgatado,
com quem foi chamado para servir. Está relacionada com aqueles que ouvem, estarei contigo. Está relacionado com aqueles que experimentaram a redenção. Jesus pagou um preço por nós, nós experimentamos a redenção. Não só a remissão, a limpeza dos nossos pecados, mas a redenção, a bênção de ser livre em Cristo. A bênção de ser livre, não da presença do pecado, mas da escravidão do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. Nós podemos optar em não pecar. Então, nós somos capazes, sim, de confiar. Nós somos capazes de confiar Nós somos capazes de confiar quando temos consciência da nossa chamada e de quem está conosco. Não é? Não é verdade? Se eu tenho consciência da minha chamada e de quem me chamou, isso faz toda a diferença. Enquanto eu caminho a olhar para as circunstâncias, eu vou temer, eu vou titubear, eu vou dar um passo atrás, eu vou perguntar, será que vai dar? Agora, quando eu penso assim, eu fui chamado por Deus, e não só eu enquanto pastor, missionário, tá? Nós fomos chamados por Deus, nós todos discípulos de Jesus, fomos chamados por Deus. Aliás, quando Jesus ele falou, todo poder me é dado no céu e na terra, vão e façam discípulos de todas as nações, é nesse contexto de fazer discípulos. E quem faz discípulos? Só pastor que faz discípulo? Missionário que faz discípulos? Não, todo discípulo de Jesus faz discípulos. E todo discípulo de Jesus que faz discípulo, ele ouve do próprio Jesus, eu estarei com vocês. Aliás, esse texto que eu acabei de citar, de partilhar, a promessa está lá no final. Está lá no final. Espera aí. Pulei algum versículo? Não, vamos lá. É depois da frase mesmo. Miguel, é depois da frase mesmo. Isso. Ok. E aí lá no finalzinho, o último versículo, versículo 20, ele vai dar essa ênfase, né? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Gente, essa promessa, que também, às vezes a gente faz assim, a revelia aleatoriamente, de qualquer jeito, essa promessa também é para quem? Jesus fala assim, ó, vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês até o final. Para quem que Jesus fez essa promessa? Jesus fez essa promessa para os discípulos que estavam a ser enviados para fazer discípulos. E nós não somos diferentes, embora eles se tornaram, quase todos eles se tornaram os apóstolos depois, tiveram alguma liderança, todos nós somos discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos. E à medida que nós caminhamos para fazer discípulos, Jesus diz para nós, eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês. Percebe que a nossa vida toda aqui, todos nós aqui, não tem diferença em termos da nossa chamada? Alguns vão ser médicos enquanto fazem discípulos. Outros serão atletas enquanto fazem discípulos. Outros serão amas enquanto fazem discípulos. Outros serão simplesmente, entre aspas, simplesmente mães enquanto fazem discípulos. Enfim, todos nós fazemos discípulos. E enquanto fazemos discípulo, essa é a missão de todos nós. Enquanto fazemos discípulos, Jesus diz para nós, eu estarei com vocês até o fim. Amém? Então, a presença de Jesus é que faz diferença. E a presença de Jesus faz intimidade. É por isso que, em segundo lugar, eu quero considerar que conhecer a Deus é o maior motivo da nossa chamada e de toda a grande obra que Ele faz. Tá? Conhecer a Deus é o maior motivo da nossa chamada e de toda a grande obra que Ele faz. E o texto de Isaías, o próprio texto de Isaías 43, ele valida isso. Olha só, vós é que sois as minhas testemunhas, palavra do Senhor. Vós é que sois as minhas testemunhas, palavra do Senhor.
Vós é que sois o meu servo, aquele que eu escolhi para saber, acreditar e compreender quem sou eu. Olha que curioso, gente. Eu estava debruçado no texto essa semana, e quando eu vi essa parte, em primeiro lugar, o primeiro desafio da nossa chamada é conhecer a Deus. O primeiro desafio da nossa chamada é conhecer a Deus. Nós podemos fazer grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer através de nós. Mas o primeiro desafio, a primeira razão, o primeiro motivo da nossa chamada é conhecer a Deus. Aquele que eu escolhi para saber, acreditar e compreender quem sou eu. Antes de mim não houve nenhum Deus, e depois de mim também não haverá. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. E o texto continua. Eu e só eu é que sou o Senhor. Fora de mim não há ninguém que vos salve ou que salve. Sou eu que ofereço a salvação, anuncio e proclamo. Olha que interessante, sou eu que anuncio a salvação. Lembrei-me de uma frase da Simple Mobilize, que é um movimento de mobilização interdenominacional que está presente em mais de 100 países. E a frase motivadora, a frase mestra deles é: Deus está em missão e nós estamos em missão com Deus. Deus está em missão, a missão primeiro é de Deus. Quando eu chego em Coruche para ministrar, eu tenho que ter consciência de que Deus chegou primeiro, de que Deus está em missão primeiro do que eu. Primeiramente, Deus está em missão. E antes de qualquer um ter pisado lá com o evangelho, Deus já estava em missão muito antes na história. Então é Deus que está em missão e nós estamos em missão com Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz, como eu acabei de ler, sou eu que ofereço a salvação, anuncio e proclamo. Claro que na instrumentalidade nossa, né, pela graça mesmo de Jesus. E não é nenhum Deus estrangeiro que esteja no meio de vós. Eu sou Deus, e vós sois testemunhas disso. Palavra do Senhor. Eu sou Deus desde sempre. Por isso ninguém me poderá resistir. Olha que maravilha, o Deus que nós servimos. Eu sou Deus desde sempre e ninguém poderá me resistir. Aquilo que eu faço, ninguém o desfaz, ou ninguém o poderá desfazer. É por isso que é natural vir à mente aquele texto de Mateus 7. Ah, Senhor, a gente fez tantas coisas no teu nome, nós expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, e aí, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque eles não conheceram a Deus enquanto desfrutavam das grandezas que Deus fazia através deles. Então é diferente. Enquanto nós desfrutamos das grandezas de Deus, nós o conhecemos. Amém? Porque a nossa finalidade de vida não são as grandezas dos feitos de Deus, mas o que Deus faz em nós. É o relacionamento com Ele, é a intimidade. Então a grandeza de tudo o que fazemos é o conhecimento íntimo de Deus. A grandeza de tudo o que fazemos é o conhecimento íntimo de Deus. Então a intimidade com Deus, ela faz toda a diferença, até porque, lembram-se de João 15? Esse texto não está aí, mas João 15 fala: eu não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo-vos de amigos. Por quê? Porque eu dou a saber o que eu vou fazer, eu partilho, eu tenho relacionamento. Então, nós somos servos, ok, nós somos servos, é verdade, mas nós somos também amigos de Jesus. Nós sentamos à mesa com Jesus, nós abrimos o coração, Jesus abre o coração conosco, nós conversamos, nós temos intimidade, nós falamos das nossas fraquezas, nós falamos dos nossos sonhos, das possibilidades das nossas vitórias, das amarguras das nossas derrotas. Nós partilhamos a vida com Jesus. E é por isso que
O terceiro ponto e último é a intimidade com Deus dá nos olhos de ver hoje do que Ele vai fazer amanhã. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. A intimidade com Deus dá nos olhos hoje, olhos de ver hoje, o que Deus vai fazer amanhã. Enquanto eu estava a preparar essa palavra, eu comecei a revisitar o meu passado, não é? E aí lembrei-me de algumas coisas lindas que Deus fez, e eu vou partilhar porque vocês vão perceber que tem tudo a ver com esse olhos de ver, e tem tudo a ver com amanhã. Não é simplesmente ir ao passado. Eu lembrei-me que nós estávamos como igreja local, uma igreja, a única igreja que eu pastoreei agora, a Coruche é a segunda igreja, não é? A primeira igreja que eu pastoreei era mais ou menos desse tamanho aqui. Essa fileira, né? E essa aqui. Era assim. Então nós começamos a pastorear, fiquei ali 20 anos, e aí pela graça de Deus as coisas foram acontecendo, e era numa cidadezinha, era numa vila pobrezinha, pessoas simples. Quando nós começamos o pastorado ali, com 24 anos, pessoas simples, nós tínhamos um carro à porta da igreja, assim, e aí as coisas foram acontecendo. Claro, depois Deus prospera o povo e a gente começa a ter problema, né? Os jovens compraram um carro e depois eu tinha que falar para eles, gente, deixa para ir para a praia outro dia, né? Fiquem no culto do domingo de manhã e tal, ou domingo, escola bíblica de manhã, e depois culto mais tarde, né? Como era lá. E Deus começou a abençoar, enfim, as coisas foram acontecendo. E aí aquele punhado de gente simples percebeu que podia experimentar desse Deus grande, das coisas que esse Deus grande podia fazer. E aí nós começamos a orar. Aí foi um dia que eu, caminhando para a cidade, né, eu ia sempre caminhando, quando eu passo pela passadeira lá em cima, por cima do comboio, eu olho um galpão lá ao fundo, e Deus falou comigo, é esse galpão. Aí cheguei no dono, e falei assim, olha, nós queremos fazer culto aqui uma vez por mês, fazer a ceia aqui uma vez por mês. E aí então nós íamos fazer a ceia uma vez por mês. E aí naqueles dias nós estávamos a limpar, eu orei, Senhor, se o Senhor quiser que esse local seja nosso, porque lá já não dá mais, em nome de Jesus, coloca um desgosto no coração do dono, alguma coisa, faz alguma coisa, dá um sinal, né? Mostra para mim para eu poder avançar. E aí eu cheguei lá, então Silas, tudo bem? Tudo bem, Silas? Ô rapaz, tô com um desgosto desse local aqui. Ele usou o mesmo termo. Tô com desgosto desse local. Eu falei, é mesmo, rapaz? Pois é. E aí continuamos. Aí sim, disse para ele assim, olha, nós queremos comprar. Comprar? Ele olhou, né, as nossas condições, comprar, e nós queremos comprar. Tá bem. Aí nós fomos para o escritório lá, marcamos um dia. E ele falou assim, olha, é X. Eu falei assim, olha, temos não. Nós pagamos a metade por 10 anos. Resumindo, não é? Depois de 10 anos, o local, para a realidade daquele povo, um local de R$500 mil estava pago. E a igreja tinha horizontes para crescer. Não é? E aí eu estava a pensar nisso. Né? Pensando em Coruche, pensando nisso. E aí olha para onde o texto nos levou. O Senhor, que outrora abriu um caminho no deserto, uma estrada nas águas impetuosas, que pôs em marcha carros e cavalos, os exércitos com as suas tropas mais valentes, que os fez cair para nunca mais se levantarem, e extinguir-se como um pavio que se apaga. É Ele, o Senhor, de quem nós estamos a falar, que vos declara: não recordem mais os acontecimentos de outrora,
nem pensem mais no passado. Como assim? Não é? O próprio Deus que vai ao passado, que traz o passado, que relembra o passado, ele diz para a gente não ficar lá no passado, não é? É que eu vou realizar, aí ele dá a justificativa, é que eu vou realizar algo de novo, que já está a aparecer, já está, não é que vai acontecer amanhã, simplesmente, é o amanhã que já está a acontecer hoje. Será que não o notais? Vocês não estão a perceber, vocês não estão a ver. Nós precisamos ter olhos de ver, coisas que nós ansiamos para amanhã, Deus já traz sinais hoje de que elas já estão a acontecer. Vou abrir um caminho no deserto e rios na terra seca, eu vou fazer amanhã. Então o Deus que usa o passado como argumento, desafia que o passado seja passado diante das coisas novas que Ele está por fazer. O Deus que usa o passado como argumento, como lembrança, como uma revisitação de um lugar que a gente não pode ficar, é só mesmo uma ida e volta, é só mesmo uma ida e volta. Eu vou lá, piso no passado, relembro aquelas coisas maravilhosas que Deus fez, e eu volto para o meu presente, mas eu quero coisas que vão acontecer lá no futuro, e aí eu me projeto para o futuro, e Deus me traz de volta para o presente e diz: olha, as coisas que vocês, ou que você está a ver lá, eu já estou a fazer hoje aqui. As coisas que vocês anseiam para amanhã, as coisas que vocês desejam tanto, as coisas que vocês querem tanto, vocês precisam ver os sinais das coisas que eu vou fazer amanhã, hoje. Hoje. Será que vocês não percebem? E aí, queridos, num tempo de oração e intercessão por Coruche, num tempo de oração e intercessão pela CCLX, num tempo de oração e intercessão por nossa casa, por uma igreja ligada que nós somos, pelas comunidades, foi tão bom começar a perceber sinais de coisas que Deus já está a fazer, e aí o texto me desafiava: você não percebe? Você está a orar por isso, você está a desejar, mas eu já estou a fazer. Eu já estou a fazer. Então o que nós queremos como igreja? O que nós queremos como igreja? Essa igreja local, o que nós queremos? Eu estou a olhar aqui, já está cheio. Se a gente fosse orar para Deus dar esse local para nós, já não podia ser esse. Tinha que ser um outro maior. Amém? E aí a gente ia parar de pagar renda. Não é verdade? A gente ia parar de pagar renda. E por que não sonhar isso para as nossas comunidades? Imagina, aí sim eu volto ao passado, mas não vou ficar lá, tá? Eu vou voltar ao passado lá. Uma igrejinha, entre aspas, com todo respeito, igreja é igreja, é povo de Deus. Amém? Coruche não é menos igreja do que a sede. É igreja, é povo de Deus. Não é? Lá é pequenininho, aqui é maior. Mas lá não é menos povo de Deus do que aqui. Não é? Aí aquela igrejinha, com todo respeito, lá do interior de São Paulo, eu vou lá e visito aquele passado. Eu falo: puxa, Deus fez tantas coisas lá. E Deus não se limita àquele passado, aquele momento. Deus pode fazer coisas hoje em Coruche. Por que eu não posso sonhar coisas tais em Coruche? Aí eu volto para o presente, e aí quando eu fico orando e pensando lá na frente, eu já vejo hoje Deus a fazer coisas em Coruche. E é muito interessante, é Deus a fazer coisas em Coruche. E por que a gente também não pensa assim em relação à nossa família? Quantas coisas nós queremos como pai, quantas coisas eu quero como pai, como esposo, quantas coisas nós queremos como família, quantas coisas que nós queremos profissionalmente, e nós projetamos o futuro. E se nós somos otimistas, nós revisitamos o passado com a companhia de Deus, é Deus a nos levar lá. Porque se a gente revisita o passado
por nós mesmos, nas nossas angústias, nas nossas desesperanças. É terrível. É terrível. A gente vai ver elementos no passado de traumas, elementos de situações que a gente só vai nos amargurar. Então, visitar o passado, ou melhor, deixar que Deus nos leve ao passado e mostre assim: olha, vem cá, eu fiz. E aí ele traz-nos de volta. É diferente da gente visitar o passado sozinho. Porque uma visita ao passado sozinhos é solitária e pode ser tenebrosa, não é? E pode nos amedrontar. Então, deixar que Deus pegue nas nossas mãos assim. Vamos juntos. Vem cá, eu vou te trazer o passado. E aí Ele nos traz de volta para aqui. E então nós podemos olhar para o amanhã com esperança, porque o mesmo Deus diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de guerras, planos de te dar um futuro. É esse Deus. E a gente cala diante dele em humildade, porque nós temos a convicção de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém.